Graça e paz, Deus abençoe sua vida, que você tenha um dia, uma tarde ou uma noite cheia da presença de Deus. Nós estamos dando continuidade ao nosso devocional no livro de Esther. Nós já aprendemos a respeito do rei Xerxes, que promove uma festa apresentando a sua riqueza aos seus súditos, aos nobres, e também a respeito da rainha Vasti, que não aceita o pedido do rei em se apresentar aos seus nobres e com isso ela é destituída da sua função de rainha. Conhecemos a Esther e o seu primo Mardoqueu, onde Esther é escolhida a ser levada ao palácio para ser preparada para se tornar uma nova rainha. Ela agrada o coração do rei e se torna rainha. No último devocional, nós falamos a respeito de Mardoqueu, que descobriu uma conspiração contra o rei, e isso fez com que o rei fosse livre da morte. Nós hoje continuamos no capítulo 3, aonde nos conta a respeito do plano de Amã para exterminar os judeus. Antes de continuarmos, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Logo ele estará disponível também no YouTube, onde você pode se inscrever, curtir, compartilhar e abençoar pessoas através do compartilhamento. Capítulo 3 nos conta que Amã, ele era um homem que foi escolhido para o rei, para uma posição mais elevada que todos os demais nobres. Todos os oficiais do rei, segundo uma ordem do rei, deveriam se prostrar diante de Amã todas as vezes que ele passava em um lugar onde ele estivesse. A Bíblia conta que Mardoqueu, ele não se curvava diante de Amã. E os oficiais do palácio começam a perceber isso. E eles começam a indagar por que Mardoqueu não obedecia a essa ordem do rei. E Mardoqueu dizia que ele era um judeu e então ele não obedeceria a ordem de se prostrar diante de Amã, se prostrar diante de um homem. Então os oficiais do rei chamam Amã e contam o fato e gostariam de saber com Amã se essa atitude seria tolerada. Amã percebeu o que está acontecendo, ao observar que Mardoqueu não se prostrava diante dele, fica irado. E sabendo então de que povo Mardoqueu pertencia, ele acha necessário não somente matar Mardoqueu, mas todo o seu povo, que certamente eram contagiados, vamos dizer assim, influenciados por Mardoqueu. E então Naamã coloca em seu coração e começa a praticar a forma como ele exterminaria todos os judeus, todo o povo de Mardoqueu, em todo o império do rei Xerxes. Então, quando chega no primeiro mês do 12º reinado do rei Xerxes, eles lançam sorte, diz, lançaram pur no versículo 7. E a sorte na presença de Amã, a fim de escolher o dia, o mês, para executar o tal plano de matar a todos os judeus. Então, o que acontece? Amã vai até o rei. Vai até o rei e no versículo 8 diz assim, que Amã conversa com o rei com as seguintes palavras. Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los? Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Amã diz ao rei que se fosse do agrado dele, que deveria executar todo esse povo que não obedeciam às leis do rei. E que em troca disso, ele colocaria dinheiro na tesouraria real à disposição para que esse trabalho fosse realizado. Mardoqueu não estava obedecendo uma lei do rei, que era se prostrar diante de um homem. E não que o povo judeu estivesse desobedecendo às leis, mas Amã aproveita uma oportunidade para que
todo o povo fosse incluído dentro de situações que não estavam acontecendo. Diante dele, ele oferece como financiar esse trabalho. Teria que se dispor de armas, né, de soldados, de locomoção para que se executasse o tal plano. Então, ele mesmo financia o plano de destruição dos judeus. Em vista disso, versículo 10 diz que o rei tirou o anel de selo. O rei tirou o seu anel onde se colocava o carimbo, né, o selo do rei. Isso era um decreto que deveria ser cumprido e ele entrega a Amã, o inimigo dos judeus. E diz a Amã que ele fique com a prata, fique com o dinheiro que ele gostaria de investir, de financiar essa situação e que faça ao povo o que achar melhor. O rei, sem ao menos pesquisar e entender o que realmente estava acontecendo, ele autoriza, ele dá o seu anel, o seu selo a Amã para que ele concretize o projeto maligno que ele estava desejando. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua, na escrita de cada povo aos governadores de todas as províncias que estavam debaixo da ordem do rei Xerxes. E tudo foi escrito e selado com o anel do rei, com o nome do rei. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordem de exterminar, de aniquilar completamente todos os judeus, de jovens a idosos, mulheres e crianças, em um único dia, e que deveriam também saquear todos os seus bens. Uma cópia, do decreto, foi publicada como lei em cada província e levada a conhecimento de todo o povo, de cada nação, a fim que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidade de Suzã. O rei e Amã sentaram-se para beber, mas a cidade estava em confusão. Um decreto foi liberado. Havia-se uma lei que deveria se cumprir em um dia exato. O rei e Amã estão comemorando, estão felizes, bebendo diante de algo que eles fariam para acabar com um problema que Amã havia trazido sobre ele, de um povo que não obedecia às suas leis. Mas a cidadela de Suzã, os povos estavam em confusão diante daquele decreto de morte. Muitas vezes, na nossa vida, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida como comunidade, como nação, é decretado sobre nós leis, projetos, é decretado sobre nós ações de destruição. Todos nós já vivemos situações assim. Às vezes na nossa vida física, em uma enfermidade, é decretado sobre nós uma situação de morte, não há solução. Às vezes na nossa vida financeira, é decretado sobre nós uma falência. É decretado sobre nós, no nosso casamento, o fim dele diante de situações. E nós estamos sujeitos a isso. Qual é a posição de Mardoqueu diante de toda essa situação? Não se prostrar diante do homem. Mardoqueu só não estava obedecendo uma lei, e isso fez com que Amã dissesse que não estavam obedecendo lei alguma. Nós precisamos obedecer leis, regras. Existem situações em que nosso papel como cidadão, como ser humano, tanto na nossa vida pessoal, é necessário. Mas nós não trocamos a nossa adoração, a nossa vida com Deus por nenhuma dessas. Se é algo que nos obriga a desobedecer a Deus, nós não aceitamos. E isso confronta as leis humanas, confronta a lei desse mundo, isso confronta aqueles que vivem obedecendo ao pecado, isso confronta o homem mau. Mas nós temos um Deus que nos garante que se nós formos obedientes à sua lei, obediente à sua palavra, certamente Ele estará conosco. Nós conheceremos a partir desse texto quais foram as atitudes que o povo de Deus teve. Mardoqueu, Esther e todos os judeus diante de um decreto de morte.
Quais têm sido os nossos posicionamentos diante do decreto liberado sobre nós? Eu não sei qual é a palavra que tem sobre você. Eu não sei qual é o decreto que o mundo, que o médico, que uma área financeira, que as leis desse mundo colocou sobre você. Mas quais são as nossas atitudes diante disso? Certamente, quando eu digo o homem mau, o diabo, as pessoas que estão debaixo do seu governo, elas prepararão situações onde vão tentar executar algo terrível sobre nós. Mas nós não podemos esquecer ao que povo nós pertencemos. A Bíblia diz que nós somos cidadãos em terra estranha. Nós servimos um Deus, pertencemos ao reino eterno e estamos passando por aqui. E enquanto estamos passando por aqui, assim como o povo estava cumprindo algumas leis do rei da Pérsia, nós ainda cumprimos algumas leis terrenas, mas nós não nos prostramos diante daquilo que o mundo quer que nós adoremos, que nós servimos. Nós precisamos ter certeza da nossa identidade. Quem somos? Somos um povo separado, somos igreja do Senhor, somos pertencentes ao reino dos céus. Nós não nos curvamos diante dos desejos desse mundo, diante dos desejos do pecado. Certamente, o Senhor nos dará, assim como deu estratégia a Esther e a Mardoqueu e aos judeus, de como nos livrar diante de um decreto de morte liberado sobre nós. Homem algum, seja lá quem for, poderá decretar algo sobre nós que não seja algo que Deus liberou sobre nós. Que essa palavra seja permanente em nosso coração. Sabemos quem somos, sabemos a quem servimos. Não nos prostraremos aos desejos desse mundo, mas viveremos segundo as estratégias que o Senhor nos dará. Até o próximo devocional. Que o Senhor nos traga vida, nos traga luz diante dos confrontos que estamos vivendo. Que Deus te abençoe, permaneça firme, permaneça frutificando no lugar onde o Senhor te plantou. Um abraço.